Olá, meu aluno, bem-vindo a mais uma aula aqui pela plataforma do AlphaCom. A nossa aula de Química hoje vai ser sobre modelos atômicos, tá? Vamos falar aí um pouco de átomo, do que são constituídos os átomos, os modelos atômicos, algumas propriedades bem interessantes. A da aula de hoje é um avanço muito grande dentro da disciplina de Química, porque é aqui que você começa a enxergar o que é um elemento químico, tá? Então a primeira parte aqui, ó, quero mostrar para você. A primeira parte eu não consigo desenhar no quadro porque eu não tenho essa habilidade. Pode ver que a minha letra não é das melhores e um desenho meu seria uma poluição visual. Então você vai fazer o acordo comigo de só acompanhar esse início no material, só esse pequeno início, que ali tem os desenhos dos modelos atômicos, tá? E a nossa banca, inclusive, ela veio uma questão 2020 pedindo sobre isso daqui. Você fala, professor, mas modelo atômico não é importante. É sim, veio na prova. Se você errar, tá fora, porque o seu concorrente não vai errar esse tipo de questão. Os modelos atômicos são o quê? Então, meu aluno, foram pessoas, né, cientistas, químicos, que começaram a imaginar como que seria o átomo, do que é o átomo, do que é formado o átomo. Então essa história vem lá desde os filósofos, tá? Desde lá, nossa, daqueles que você já ouviu falar, Demócrito, Leucipo, Aristóteles, todos aqueles caras, desde lá já tem uma ideia do que é os átomos. Mas o que é interessante para nós? A nossa prova, deixa eu virar dessa maneira aqui, a nossa prova ela cobra 1, 2, 3, 4. Aqui no quadro tem 5, mas a nossa prova gosta de 4. Os modelos atômicos nós vamos iniciar lá com Dalton, tá? Então olhe no material por gentileza, é a bola de bilhar, uma esfera maciça. Então para você lembrar, você associa Dalton, bola de bilhar. Qual é a palavra-chave? Aqui no quadro eu só passei a palavra-chave que é importante na sua prova. Se você ler essa palavra-chave, você pode marcar sem dúvida que é Dalton. Que o átomo para Dalton é uma esfera maciça e indivisível, ou seja, uma bola de bilhar, como se fosse uma bola de bilhar. Thomson, olha ali no material, o desenho já vai evoluindo. O que era o átomo de Thomson? Né? O modelo atômico, para a explicação do átomo de Thomson, é uma esfera maciça e positiva com carga distribuída, ausência de núcleo. Como assim, professor? Olha no desenho, é uma esfera maciça e essa esfera ela tem carga positiva e os elétrons estão distribuídos nessa esfera. Não tem um núcleo. É uma esfera maciça, continua tendo esse mesmo pensamento de Dalton, mas ele falou, opa, aqui a minha tem carga positiva e os elétrons estão distribuídos. Rutherford dando um salto. Isso aqui com o passar dos anos, né, pessoal? Rutherford. Aqui já para Rutherford surge um núcleo pequeno com uma carga positiva. Então se você olhar no material, é parecido com um sistema solar. Então, como um sistema solar, eu não tenho um Sol e os planetas orbitando, é como se fosse, tá? Então para Rutherford vai aparecer para você um núcleo pequeno com carga positiva. Essa é a palavra-chave para o modelo de Rutherford, ou sistema solar. O próximo, aqui, ó, ele tem dois nomes, aparece para você na literatura. Rutherford Bohr ou só Bohr, tá? Tanto faz, mas se diz a mesma coisa. Porque o Bohr, ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Aqui ele já descreveu, aqui é conhecido como planetário. Aqui, os elétrons, eles descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. E esse meu núcleo agora já tem próton e nêutron. E eles escrevem órbitas aonde? Nos níveis de energia. Aqui que surge aqueles níveis de energia dentro da química, tá? Aquelas camadas em torno do elemento químico, tá? A camada K, L, M, N, O, P, Q, são 7, tá? Então, aqui quando ele fala órbita circular em níveis de energia, é Rutherford. Então, esses 4 são os principais que caem na nossa prova, tá? Schrödinger é o novo, que é a nuvem eletrônica, né? É o que hoje seria o correto, que na realidade hoje os elétrons eles não escrevem órbitas circulares corretas em torno do núcleo, não. Ele está numa nuvem, né? Há uma equação de Schrödinger que permite você calcular a máxima probabilidade de o elétron estar naquela região, tá? Mas isso é mais avançado. Para nós isso não precisa, mas só para você saber que existe, mas tem ali no material. Tá? Então, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ou só Bohr, essas palavras você tem que lembrar, essas que eu escrevi aqui em vermelho, são as chaves e no final a gente vai fazer uma questãozinha só para você ver como que cai
Não, perdão, pessoal. Não é essa questão, não. Essa questão tá no material, tá? Perdão. Não é essa que a gente vai fazer, porque ela é muito simples, tá? É a primeira questão do seu material, mas você vai fazer em casa tranquilamente. Você vai ver que as palavras que eu descrevi aqui é o que a nossa banca gosta. Eu vou fazer com você uma questão bem melhor, um pouco mais complicada para te ajudar. Então agora aqui, ó, o que são as principais características do átomo? O átomo basicamente é descrito por o quê? Todo átomo tem um número atômico. O que é o número atômico de um átomo? Z é igual ao número atômico, é igual ao número de prótons, tá? São aquelas cargas positivas que eu tenho no núcleo, tá? Cada elemento químico é característico de si um número específico de prótons, tá? Então, o que define um elemento químico é o número de prótons. Então, por exemplo, eu tenho o hidrogênio, eu tenho um próton. O hélio eu tenho 2 prótons. E assim sucessivamente, até 118, que é o que tem na nossa tabela periódica. 118 prótons no núcleo é o último elemento da tabela periódica, o primeiro é o hidrogênio. Show de bola? O que é o número de massa, professor? Ó, você tem que cuidar com essas letras aqui, ó, Z e A, tá? Z é o número atômico, que é igual ao número de prótons, e a massa é A. Então, massa é igual ao quê? Presta atenção. Z, que é o número atômico, o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons, tá? Anota ele pra mim. Ou você vai ver assim, ó, A igual a P mais N. Tanto faz, tá? Se eu pedir, professor, mas por que Z aí? Ó, mas olha só, presta atenção, professor. Não entendi. Z é igual a mesma coisa que você dizer prótons, tá? Então, o que você quiser escrever no seu material para complementar, fique à vontade. Se você não gosta de dizer que você não lembra que é próton, pode escrever P, é a mesma coisa, tá? Número de prótons, P. Tanto faz, é a mesma coisa. E o que é um elemento químico, professor? O elemento químico, veja bem, ele é descrito como Z. O que significa o meu Z? Número atômico e A meu número de massa. Ou você vai enxergar ele assim, ó, tudo do mesmo lado. Tá? Número atômico, número de massa, número atômico e número de massa. Na prova, a sua prova da SpaceX, ela vai dar a tabela para você. Então ele vai ter uma legenda, fala, professor, mas como eu vou saber que aqui é próton e aqui é massa? Não se preocupe, na prova da SpaceX vai ter lá a descrição bem certinho, vai vir aqui em cima o nome, aqui embaixo vai vir o número atômico, em algum lugar vai vir o número de massa. Não se preocupe quanto a isso, a sua prova vai dizer para você. Mas isso é regra, Z é sempre número atômico, número de prótons, A igual ao número de massa, prótons mais nêutrons. Professor, o que são íons? Íons são diferentes de átomos. O que é um átomo normal? Está ali no material. Um átomo normal, ele é neutro. Como assim, professor, neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons. E você concorda comigo que se as cargas são iguais a uma resultante? Não. Se positivo é igual a negativo, dá zero. Então, átomo neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. E o que são íons? Aqui, íons, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, por isso, o nome íons, tá bom? Então, você tem que cuidar com isso. O que são cátions? Aqui surge dentro de íons os tal dos cátions e os ânions, tá? Cátions são átomos. Vou escrever aqui. Que perderam elétrons. Eu vou passar um bizu aqui para você, que não tem erro. Aqui, ó, ânions são átomos que ganharam elétrons. Olha só, como assim, professor? Vou dar um exemplo para você, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho o sódio, Na é o símbolo químico do sódio, tá? Olha o que acontece aqui, ó, na reação. Ele fica Na+, mais um elétron. Isso daqui é um íon. Ó, aqui eu não tenho carga, ou aparece zero aqui em cima, isso é um átomo neutro, tá? No seu estado fundamental. Quando ele doa um elétron, ó, ele se transforma num cátion. São átomos que perdem, ó. Perdeu um elétron, mais, estou dando elétron. Então ele é o que aqui, pessoal? Ele vira um cátion sólido, ele fica positivo, tá? Então uma dica que eu dou, olha aqui, ó, a palavra T, ó. Simplifica aqui o T, ó. Vou até fazer em outra cor. T, perceba que T tem na palavra... Olha aqui, ó. Para você não esquecer o que é cátion.
É ó o T aqui, ó. Positivo. Beleza? Então, para você não confundir, cátion é positivo, porque ele perde elétrons. Então, mais uma dica que eu dou aqui, ó. P, de perder elétrons, beleza? De dar elétrons. É um bizu para você não esquecer. Ânions, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o cloro. Cloro 0 mais um elétron, ele se transforma no quê? No cloro ânion, num ânion cloro, tá? E aqui também eu tenho uma dica para você, olha aqui, ó. Sim, puxa o N aqui em outra cor e puxa aqui a flechinha, ó. Ânion é negativo, tá? Negativo. Olha o G aqui, ó. Pode destacar o G aqui também, ó. G. Ih, meu G aqui ficou horrível. Negativo, ganha elétrons. Olha aqui, ó. Então, olha as associações. N, negativo. G, de ganha. Ganha elétrons. Cátion, T, positivo. O T tem no positivo. P, de perde elétrons, tá? Ganha e perde. Só para você não se confundir. Isso é muito importante nessa aula, beleza? Cátions e ânions são fundamentais que você saiba. Show de bola? Íons, prótons diferentes de elétrons e acabou. Agora vem aqui comigo. O que são átomos? Isso aqui cai na prova. Você tem que saber isso daqui, ó. O que são átomos? Se diz átomos ou elementos isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. É muito simples. Um bizuzão já para você, olha aqui, ó. P. Eu vou fazer em outra cor aqui, ó, um Pzão. P. O que lembra P aqui, ó? Eu puxo, vou escrever o que aqui para você? Prótons. No material tá bem descritinho, tá, pessoal? Aqui é tiro rápido. Iso é o quê? O prefixo iso significa igualdade, muito bem. Iso é igual. Então, o que são átomos isotopos? São iguais em números de prótons. Então, quando eu digo que um átomo é isótopo ao outro, significa que ele tem o mesmo número de prótons. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o carbono 12, o carbono 14, o carbono 13, tá? São variedades do carbono, mas continua sendo carbono porque eles têm o mesmo número de prótons. Oxigênio. Repetindo, isótopos, e isso é igual ao mesmo número de prótons. Então, são elementos, são átomos que têm o mesmo número de prótons. Show de bola. Oxigênio. O2, ozônio, O3, continua sendo oxigênio. Mesmo número de prótons. Isóbaros, mesma coisa. Olha aqui, ó. Iso é igual. Olha aqui, ó. Agora a dica para você, olha. Dica de ouro. O que é A, pessoal? O que é A que eu falei para você? Antes no quadro. A é o número de massa. Então, o que eu digo que são elementos isóbaros? São elementos que possuem o mesmo número de massa, tá? Posso ter vários. No seu material, inclusive, tem algumas descrições lá, tá? Então, sempre cuidar com essas palavras. Lembra a massa, tá? Que eu havia passado agorinha. Isótonos, olha aqui, ó. Vou apagar o N. É o mesmo número do que aqui, seguindo essa associação. Olha aqui, ó. Nêutrons. Mesma coisa aqui, o número de nêutrons, né? O que eu havia mostrado ali anteriormente. Então, iso é igual. O que são átomos isótonos? São átomos, elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos, esse daqui é fácil, é barbada. Barbadinha. Iso é igual. Eletrônicos, o que lembra eletrônico aqui para você? Elétrons, isso aí. Então, isso é importante que você lembre, tá? Número atômico Z, número de massa A, íons. O número de prótons é diferente do número de elétrons, por isso que são íons. Eu tenho cátions, são íons positivos, lembra a letra T. Ânions são íons negativos, lembra da letra N. Negativos ganha elétron, porque o elétron é negativo. Cátion positivo porque do elétron, perde elétron. Agora aqui, isótopos são átomos, elementos que possuem o mesmo número de prótons. Isóbaros, A, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos é o mais fácil, mesmo número de elétrons. Copiou? Show de bola, essa parte é interessante. Agora aqui vem uma partezinha um pouquinho complicada, mas você vai ver que é bem tranquilo.
os estados energéticos dos elétrons. Agora, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar comigo um pouco mais a fundo os elétrons que estão em torno do meu núcleo. E como que eu identifico esses elétrons, professor? Por meio dos números quânticos. O que são os números quânticos? Olha aqui, ó, que palavra complicada. São códigos matemáticos, olha só. Matemáticos associados a quem? Ao elétron. Porque você concorda comigo que no núcleo, eu falei elétron sempre no plural, sempre no plural. Então, em torno de um átomo, de um elemento químico, você tem um determinado número de elétrons em torno desse núcleo. E como que a questão vai pedir lá para você? Quais são os números quânticos associados àquele elétron? Isso você tem que saber. É uma parte um pouco difícil, mas não é impossível, tá? Olha aqui, o que é o número quântico principal? O número quântico principal diz respeito às camadas, tá? As camadas em volta do meu núcleo. Então, o número quântico varia. N varia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que são as 7 camadas que eu tenho, os níveis de energia. Lembra que eu falei lá no início da aula? Níveis de energia em torno do meu núcleo. Então, são 7. E 7 é um número mágico dentro da química, porque na tabela periódica você tem 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que são os períodos, são as camadas, ou seja, os níveis que os elétrons se distribuem em torno do núcleo, tá? Então 7 aparece muito dentro da química, é um número mágico. E cada camada aqui está associada a uma letra, tá? Então, eu vou apagar aqui porque ficou feio. Aqui, ó. 1 significa K, L, M, N, O, P, Q. Então você vai ver comigo que eu vou ensinar você a descobrir esses números aqui. Professor, como que eu vou fazer isso? Por meio do diagrama de Linus-Pauling, que você já deve ter ouvido falar muito dentro da química. Ele que vai nos ensinar a distribuir os elétrons daquele elemento químico lá. Show de bola? Aqui agora, que eu acabei de apagar aqui, era o quê? Secundário, né? Número quântico secundário. Secundário ou azimutal, está escrito no material. L. Ele diz respeito ao quê? Ele diz respeito ao subnível, porque eu tenho a camada, eu tenho os níveis. 7. Eu tenho 4 subníveis. Ah, professor, não gostei. Mas calma, não é difícil. Eu tenho um subnível S, P, D, F. Para você lembrar, super patrulha delta, força. Super patrulha delta, força, professor. Não gostei. Cria o seu, então. Fica à vontade, é livre, né? Livre-arbítrio. Eu gosto assim, porque é exército, lembra? Uma super patrulha delta. Delta, força. Força porque você tem que ter força no exército. Super patrulha delta, força. E os números associados a esse L aqui são o que, professor? 0, 1, 2, 3. Então aqui você está criando o raciocínio comigo do seguinte. Pense aqui, ó. Se eu falo N igual a 1, eu sei que é na camada K. Que o elétron está na camada K. Se eu falo N igual a 5, que camada que está? Ó, se eu falo L igual a 3, significa o quê? Subnível F. F de força. Show de bola? Professor, tá confuso, não tô entendendo, calma. Com o diagrama de Linus-Pauling, vai clarear tudo. Vem comigo. Magnético. Opa, o magnético diz respeito ao quê? Magnético. O magnético diz respeito ao orbital. Professor, eu já ouvi essa palavra. O que é orbital? É a região máxima, eu falei lá no modelo de Schrödinger. É a região máxima de probabilidade de você encontrar o elétron, tá? Se diz orbital. Por que você não diz, o elétron está aqui, ó. Não. O elétron está num orbital, que é a região máxima de probabilidade de você encontrar esse orbital. E como que funciona esse número magnético? Ele é descrito assim, cada orbital, tá ali no material, ó, um orbital, para você, ele é igual a uma caixinha, tá? Então essa daqui vai ser a região máxima da probabilidade de você encontrar o elétron, tá bom? E a cada subnível desse daqui, e esse número varia
O M aqui varia de menos 3 até mais 3, tá? Como que eu vou verificar isso? Ali no material, inclusive, tá bem mais desenhado, né? Só deixa eu pegar aqui para você verificar que você tem um material de apoio. Tá desenhado bem bonitinho. Eu vou tentar desenhar aqui o mais próximo possível para você entender o que eu quero te mostrar, tá bom? Então aqui vamos começar com subníveis, tá? Porque o orbital se desenha a partir dos subníveis, tá? S, P, deixa eu fazer aqui, ó, para não ficar ruim para a câmera. S, P, D, não. Pega aqui. Show de bola. Então, para o subnível S, eu tenho apenas um orbital, uma caixinha. Para o subnível P, eu tenho 3. Para o subnível D, eu tenho 5. E para o subnível F, eu tenho... Perdão. 5 e aqui 7. Falei certo. Então, aqui eu tenho P, eu tenho 3 caixinhas. D, eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. E F, eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou um pouco feio, pessoal, mas desculpem, tá? Minha letra é assim mesmo. O que você vai fazer nesses orbitais aqui? Você vai preencher os elétrons. Eu vou ensinar você a preencher os elétrons. Professor, e o M, onde que aparece? Olha só. Aqui em cima ou embaixo, tanto faz. Se é uma caixinha, só é 0, que é o M, varia de menos 3 a 3. Aqui no meio é 0. A da esquerda é menos 1, a da direita é mais 1. A do meio sempre é 0. Menos 1. É como se você andasse numa régua, tá? Menos 1, menos 2. O que são esses números que eu estou colocando aqui para você? São justamente os M's, tá? Mais 2. Meio é sempre 0. Menos 3, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2, mais 3. Show de bola? Aqui é o tal do número quântico magnético, que vai indicar o orbital que se encontra aquele elétron. Show de bola? Tudo vai fazer sentido, acredite no professor. E o que é o tal do número quântico de spin, professor? Ele diz para você, para ver a rotação do elétron, tá? Para ver como que o elétron está rotacionando. Então, por convenção, se tem o que, ó? Quando a flecha é assim que você vai distribuir o elétron. Professor, isso é um 1? Pode entender que é 1. É assim, ó. Um para cima e um para baixo. Assim você vai ver no livro, nos materiais, tá? Inclusive em algumas questões. Quando for a flecha para cima, aqui você tem que tomar muito cuidado. O valor de S aqui, ó, ou ms, é igual a menos meio. Cuidado, porque para cima dá a impressão que é positivo, mas é o contrário. E quando a flecha é para baixo, o S aqui vai indicar mais meio, tá? Professor, não entendi, tô confuso ainda. Não consegui entender onde que você quer chegar com isso daqui. Antes de passar o diagrama de Linus Pauling, eu ensinei para você o que aqui, ó? Os estados energéticos dos elétrons, porque com o diagrama você vai aprender comigo a distribuir os elétrons de um átomo e vai encaixar em cada uma das informações. Principal, secundário, magnético e de spin. Assim você identifica o quê? Cada elétron, tá? Cada elétron, que a questão pedir quais são os números quânticos associados ao elétron mais energético, que é o último da distribuição. Isso você vai ver comigo. Beleza? Agora eu vou voltar lá no início do quadro. E vou apagar o quadro aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Rapidinho. Aqui, ó. Um pulo. Essa parte aqui agora é extremamente importante, tá? É a cereja do bolo da aula de hoje. Então aqui ó, você vem comigo em diagrama de Linus Pauling. O que esse diagrama faz, professor? Ele vai distribuir os elétrons, como eu havia falado. Então como que eu desenho? Eu decorei assim, ó. Se você seguir esse meu raciocínio, você pode ver que na internet existem vários outros, tá? Mas se você seguir a minha linha de raciocínio, é o meio, tá? Se você quer seguir outra, fica à vontade, não tem problema. Eu desenho sempre assim, ó.
1 vezes o 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 3 vezes o 6 e 2 vezes o 7. É um jeito que eu acho melhor, tá? Pra você decorar, ó. Canta comigo na sua cabeça. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 3, 2, 7. Fechou. Entendeu? Se você repetir isso 20 vezes, você vai decorar, acredita em mim. Aqui são as camadas. Olha, eu falei que o número 7 é mágico? Lógico. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho a camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada um associado ao seu número, ó. K1, L2, M3, N4, O5, P. 6, que é 7. Professor, o que eu tenho aqui nas vertical? Eu tenho subníveis, vem comigo. Super Patrulha Delta Força. Todo mundo que está na primeira aqui, ó, S. S, 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 S. Na segunda, P, 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 P. Terceira, D, 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 F, F. Professor, show de bola. Agora tá faltando os elétrons aí na brincadeira. Número quântico principal, aqui, ó. N. Secundário, azimutal, tá aqui os subníveis, ó. SPDF. O que falta lá? O magnético, os orbitais. Professor, como assim os orbitais? Olha aqui comigo, ó. Volta aqui, ó. Acompanhe-me. Olha que interessante. Como eu vou saber quantos elétrons é possível colocar em cada subnível? Basta ver os orbitais por meio do número quântico magnético. Cada caixinha, cada orbital, tá no material, comporta no máximo 2 elétrons com uns spins contrários. O que significa? Eu vou preencher aqui, ó. Olha aqui comigo. Eu vou preencher esse orbital, como que eu faço? Coloco um risquinho para cima e um risquinho para baixo, que é justamente esses elétrons aqui, ó. Cada risquinho desse significa um elétron. Então, para eu diferenciar, um vai com uma flecha para cima, meia flecha, né? E outro vai para baixo. Pensa aqui comigo. Se cada orbital comporta no máximo 2, o subnível S, quantos elétrons comporta no máximo? 2. O P, cada orbital comporta no máximo 2, como eu tenho 3, 6 elétrons. Aqui cabem 6 elétrons. D, 10 e F, 14. Viu de onde que saem esses números? Ó, então eu vou preencher aqui, ó. 1, 1, 1. Agora eu volto. Fechou? Sempre, pessoal, aqui tem a regra de Rand, que ela diz o seguinte: os orbitais devem ser preenchidos de maneira que fique a maior... quer ver? Ó, deixa eu ler para não falar besteira para você. Olha aqui a regra de Rand, que interessante. Olha aqui, ó. Os orbitais do meio subnível são preenchidos de modo a obter o maior número possível de elétrons isolados. O que significa isso? Isolados ou desemparelhados. Significa que eu tenho que buscar a probabilidade máxima deles ficarem isolados, tá? Ou desemparelhados. Porque a partir do momento que eu preencho, ele está emparelhado. A regra de Rand não quer isso. Mas isso depende da quantidade de elétrons que eu tenho em torno do núcleo, tá? Então eu sempre vou preenchendo assim, ó. Sempre eu começo primeiro tudo para cima. E depois eu vou descendo, ó. Até fechar. Então, professor, não entendi. Calma, lá eu vou te mostrar. S2, P6, D10, F14. Vem comigo. Voltando aqui, ó. A mágica vai acontecer. Olha aqui que interessante. Como que eu faço a leitura? Professor, eu não vou desenhar aqui no quadro porque vai ficar muito poluído, tá? Então você tem no material que disponibilizei para você, o diagrama de Linus Pauling, como ali tá bem certinho, olha as flechas ali, estão até pontilhadas para você ver. Como que você faz a leitura? Olha aqui, ó. Você faz assim, ó, começa... se eu desenhar aqui vai ficar poluído, tá? Mas eu vou fazer, não tem problema. Olha aqui, ó, você lê assim, ó. Ah, professor, você não preencheu, claro, faltou aqui, ó. Tudo que é S vai 2, porque o S comporta no máximo quantos elétrons? 2. P6, D10 e F14. Show de bola? Como que eu faço a leitura? A leitura é nessa direção aqui, ó. Diagonal, descendo. Tá ali no material, ó. 1S2, assim que eu leio. 2S2, assim que eu leio. 2P6, 3S2, assim que eu leio. 3P6, 4S2, assim que eu leio. E vai desenhando sempre nessa diagonal aqui, ó. Sempre nesse assim. O material tá bem mais descritinho para você. Não vou poluir aqui porque você vai ficar muito perdido, tá? Porque eu vou, vai ficar feio aqui para mim. Eu desenho feio e vai ficar pior ainda. Então eu vou fazer um exemplo. Professor, me explique, claro. Olha aqui, ó.
Opa, desculpe, borrei o microfone aí. Olha aqui que interessante. Magnésio, Mg, número atômico 12. Professor, 12 aqui, eu lembro que você desenhou, significa o número atômico, que é igual ao número de prótons. E está aparecendo alguma carga aqui em cima? Não. Se não está aparecendo carga aqui em cima, o que significa? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o diagrama de Linus Pauling distribui o quê? Elétrons. Então você sabe que se tem 12 prótons, tem 12 elétrons. Então como que eu faço a distribuição? Vamos lá comigo. Tem que distribuir 12. Então eu vou contando aqui, ó, até fechar 12. Ó. 1s2, 2s2, volto. 2p6, 3s2. Show de bola? Ali está no material, pessoal. Ali está no material para você ver, beleza? Assim que você vai distribuir. Eu coloquei o exemplo bem escritinho ali para você não ter erro, tá? Ó, vamos fazer mais um aqui, ó, com você, ó. Vou fazer aqui o ferro, 26. Olha aqui, ó, 26, ferro. Já vou passar uma dica aqui bem interessante. Camada de valência e subnível mais energético. Como que eu distribuo 26? Sigo as flechas, ó, vamos lá comigo. Mesmo sentido, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, volto. 3p6, 4s2. Deu 26? Deu 10, deu 20. Falta 4s2, volto. 3d6. Fechou? Professor, fecha até 26? Que é o mesmo número de prótons, que é a mesma coisa que o número de elétrons. Então vem aqui comigo, 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 3p6, 4s2, 20. 26, fechou. Aqui eu quero que você tenha um conceito muito importante na sua cabeça, porque isso pede na prova. Ele pede o seguinte: qual é a camada de valência? Essa palavra você vai ouvir muito falar. A camada de valência é aquela camada mais afastada do núcleo. Professor, é a última da distribuição? Nem sempre. Camada de valência é aquela mais afastada. Qual é a mais afastada? Aquela que possui maior índice, tá? Então olha aqui, ó. Dessa distribuição do ferro, qual que é a camada de valência? 4s2 ou 3d6? É aquela que apresenta o maior índice. Então essa daqui é a camada de valência, tá? É a que tem o maior índice na frente. Professor, qual a camada de valência do magnésio? Essa daqui, ó, camada de valência. Show de bola, é a que apresenta o maior índice. E qual que é o subnível mais energético? É o último da distribuição. Então, olha aqui no ferro, esse daqui, ó, 3D, é o último, não importa. Esse daqui é o mais energético. Tá? E esse daqui coincide com a camada de valência, é o mais energético. O subnível mais energético é o último. Tá? Coincide com a camada de valência. Professor, no exemplo, se a minha distribuição eletrônica tivesse acabado aqui, ó, 3s2 e 3p6, qual que é a camada de valência? Seria esses dois aqui, ó, 3s2 e 3p6. Porque o número aqui é igual, tá? Então, não importa quantos eu tenho aqui do mesmo número, se ele é o maior índice de todos, essa daqui vai ser a minha camada de valência e o subnível mais energético continua sendo o último da distribuição, tá? Então, camada de valência. E esse daqui é o mais energético. Show de bola? Essa daqui vocês têm que entender porque é trivial, tá? Você tem que entender porque é trivial. Agora, eu vou passar para você como que eu faço a distribuição eletrônica em íons, tá? Como assim, professor, em íons? Olha aqui, ó. 3p6, deixa eu completar aqui que eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, ó. 3s2... 3p6, 4s2 e 3d6. Olha só que interessante. Ferro, mais 2. O que significa isso daqui? Se lê, esse daqui é o ferro. Não, esse daqui é o átomo de ferro, não. Esse é o íon ferro, ou melhor, positivo é cátion. Então você vai ler comigo como cátion, ferro. Cátion, ferro. Professor, como que eu faço a distribuição eletrônica de um íon? Isso é muito importante. Mais significa perda, então eu tenho que perder 2 elétrons. E da onde que eu vou perder sempre é da camada de valência, sempre. Sempre você vai retirar da camada de valência, tá bom? Então olha aqui que interessante.
Como que fica a distribuição eletrônica do ferro mais 2? Ó, primeiro aqui, tá? Vamos repetir para não confundir. Essa aqui eu sei que é a camada de valência, show de bola. Agora, professor, eu quero fazer a distribuição do íon ferro mais 2, ou do cátion ferro mais 2. O que eu ensinei para você? Que na distribuição eletrônica de íons é sempre retirados os elétrons ou acrescentados da camada de valência, que é aquela que apresenta o maior índice. Então, como que fica essa distribuição eletrônica aqui, ó? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, fechou? Olha, essa daqui é a nova distribuição eletrônica do cátion ferro. E se acrescenta, professor, aqui você deu o cátion, e se for um ânion, você acrescenta na camada de valência, tá? Ali no material eu deixei vários exemplos para você. Show de bola? Agora vamos fazer aqui um exemplo bem caprichado para você entender dos números quânticos, tá? Daí vamos fazer um exercício aqui rapidinho, olha só. Professor, me diga os números quânticos associados a uma distribuição eletrônica aqui, ó. Por exemplo, cétron e nitrogênio. Olha aqui que interessante. Eu quero do elétron... A pergunta, eu quero as informações quânticas, os números quânticos do elétron mais energético do átomo do último elétron do nitrogênio. Então, como que eu faço? Primeira distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p4, 5, 6, 7. 2p3. Professor, como que eu desenho? Olha que interessante. Eu quero do último. O subnível S, quantos orbitais eu tenho? 1. Aqui, ó. Aqui eu tenho a caixinha 1s2. Aqui eu tenho a caixinha 2s2. Opa, perdão. Continua sendo 1, desculpe-me. E aqui é 2p3. P, eu tenho 3 orbitais. Quantos elétrons eu tenho que distribuir aqui, ó? 2. Então, uma flechinha para cima, uma para baixo. Aqui, uma flechinha para cima, uma para baixo. Aqui, ó, eu tenho 3 elétrons. Então, uma para cima, uma para cima, uma para cima. Acabou, acabou. E eu quero saber de qual? Desse último elétron aqui. Quais são as informações dos números quânticos associados a esse elétron aqui? Então, lembrando que aqui é sempre 0, 0, 0, menos 1, mais 1. Professor, dê-me as informações. N. N aqui, ó, em que camada que ele está? N igual a 2. Olha ali, ó. N igual a 2, ou seja, camada L. O número quântico secundário, L. L está no subnível P. P é o número 1. Então aqui é o subnível P. Esses aqui são os números quânticos associados ao elétron. Magnético, aonde que está meu último elétron? Professor, aqui, ó. Mais 1. Terminou em mais 1. E o S, o número quântico, o spin, né, que está associado à rotação do elétron. Flechinha para cima, então é menos meio. Show de bola? Pode parecer rápido agora da maneira que eu passei, mas assim é bem tranquilo, tá? De você fazer só quando você vai assistir de novo, volta e volta, tudo é a mesma coisa, tá? Ele sempre vai pedir, por exemplo, sempre não. A maioria das vezes do elétron que é fácil de você identificar, do mais energético, que é o último da distribuição. Então, desse que você vai arrancar todas as informações. A camada, o subnível, o número quântico magnético de spin. Show de bola? Seguindo as ordens do material. Beleza? Agora vamos fazer um exercício para reforço. Meu aluno, eu separei um exercício top aqui para você. Exercício 2016 da SpaceX, sobre munições traçantes, tá? Estamos no slide, show de bola. Olha aqui, vem comigo então. Essa questão aqui é muito interessante, tá? Vou ler para você. Munições traçantes são aquelas que possuem um projeto especial, contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma mistura química que pode, olha aqui, ó, mistura química. Química está em tudo, né? A química é linda. Pode possuir, dentre vários ingredientes, sais, cujos íons emitem radiação de cor característica associada a um traço luminoso. Ufa! Um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma determinada substância, cuja espécie química ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico. Então, ó, a espécie química está correspondente ao quê? A uma cor correspondente específica, tá? Então, cada espécie química emite os fogos de artifício. Por que você acha que é tão colorido? Porque cada elemento químico emite uma radiação de uma cor diferente. Volte para a questão.
Com relação à espécie química componente da munição desse exército, sabe-se que, vem comigo, olha aqui, ó. 1. A representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Aqui, ó, é a família 2A. Opa, deixa eu apagar aqui que eu desenhei muito feio. Metais alcalinos terrosos. Família 2A da tabela periódica. Tá? Família do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Lembrando que você tem na sua prova a tabela periódica. Você tem, é a última coisa que está anexo. Você usa tanto que a sua prova te dá a tabela periódica. Você não pode levar, mas a SpaceX te dá uma. Show de bola. Volta para mim. O átomo da espécie... Volta para a tela, perdão. O átomo da espécie responsável pela coloração possui massa 137 unidades de massa atômica. O que é o 137? É o tal do A, professor. Lógico, é a massa. Olha, deixa eu dizer aí, ó. A, professor, show de bola. E o número de nêutrons, 81. O que é o número de nêutrons? É o N, professor. Agora eu tô vendo já onde você quer chegar, claro. 3. A tabela o que diz a tabela 3? O item 3. Tabela com espécies químicas, suas distribuições eletrônicas e colorações características. Olha ali, ó. Você tem o cálcio, o bário, o estrôncio, o cobre e o magnésio. Ele tem o sal, que corresponde a cada espécie química, a distribuição eletrônica de cada daqueles componentes ali. E perceba que olha aqui, ó, o cálcio emite cor vermelha alaranjada, o bário emite verde, o estrôncio vermelha, o cobre azul e o magnésio branca. Então, e cada um deles tem o quê? Tem uma distribuição eletrônica específica. Então, vamos aqui comigo, ó. Considerando os dados contidos nos itens 1 e 2, atrelados às informações da tabela 3. A munição traçante, descrita acima, empregada por esse exército, possui traços de que coloração? Então, vem comigo. Eu só vou repetir aqui as informações que ele deu para você. Ele falou que a massa do nosso carinha lá é 137 e o número de nêutrons ele falou que é 81. Professor, olha só o que eu consigo descobrir. O número atômico Z é igual ao quê? É isso que eu quero, porque se eu souber o número atômico, eu não sei fazer a distribuição eletrônica, porque o número atômico é igual ao número de elétrons, claro, professor. Então, olha aqui a fórmula, ó. Vou até pegar uma cor diferente aqui, ó. A igual a Z mais N. Eu já sei disso, professor. Quero isolar Z. Z é igual ao quê? A menos N. Z é igual ao quê, portanto, aluno? 137 menos 81, Z é igual a 56. Então, esse elemento químico tem número atômico 56 e eu tenho que distribuir 56 elétrons. É muito tranquilo fazer essa distribuição eletrônica, tá? Esse que era o bizu da questão, tá? Então, agora eu vou apagar aqui, ó, onde eu desenhei essas informações iniciais e vou distribuir lá por Linus Pauling, que você já sabe aqui comigo, segundo aquele esquema que eu acabei de passar para você. Vamos distribuir 56. Fazer de roxo aqui, ó. Roxo. Eu tenho que distribuir 56. Então, como que eu faço a distribuição, professor? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, opa, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6 e por último 6S2. Olha só que interessante. Se você contar, olha aqui, eu vou colocar em vermelho. Se você contar todos esses elétrons aqui, ó, tem que fechar que número você acha no final? Tem que fechar o 56, que é o número atômico, que é igual a mesma coisa que o número de átomos. E voltando aqui, ó, no slide, veja que, olha que a distribuição que eu acabei de fazer deu igual a quem aqui, ó. Ó, vou lá. Bário, olha essa divisão eletrônica aqui, ó, emite cor na luz verde. Então, gabarito, letra B. Então, corta aqui para mim. Então, ó, você tem que saber de cabeça dessa aula o diagrama de Linus Pauling. É o essencial para a aula de hoje. Decorar, refazer, fazer post-it, que não tem. A nossa banca adora pedir isso. E é uma parte muito... não é difícil, mas é trabalhosa. E você não pode ir para a prova sem saber o diagrama de Linus Pauling. E você viu comigo que essa questão é fácil de resolver se você sabe o diagrama. Show de bola? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.